Olá, boa tarde. Este é o fim de semana especial para todos nós que fazemos parte da TV Globo. Uma rede que conta com 123 emissoras espalhadas por todos os cantos do Brasil. E aqui em Santa Catarina fazemos parte com emissoras da NSC TV em 6 regiões do estado. Ao longo das últimas décadas, nós, aqui deste lado, e você, telespectador, vivemos juntos uma história que se renova todos os dias. Seja no jornalismo, no esporte, no entretenimento, com novelas, shows, realities, programas. A memória desses últimos 60 anos também foi construída aqui em Santa Catarina. Hoje é dia de celebrar a nossa história. Mesmo num mundo altamente tecnológico, a TV é parte importante das nossas vidas. Se eu tô cozinhando, a TV tá ligada. Se eu tô no quarto, a TV tá ligada. Eu amo TV. A gente acorda, TV. A gente almoça TV e a gente janta TV. E eu sei quando é verdade, quando eu vejo na TV. Minha criação foi muito em novelas da Globo. Minha mãe, assim, a gente sentava na sala depois da janta e ficava. Eu lembro que sempre que eu chegava da escola, eu estava passando o Jornal Hoje. Daí em seguida tinha ainda o video show, Vale a Pena Ver de Novo, e aí vinha a sessão da tarde. Me recorda muito o Jornal do Almoço, porque tu tá ali almoçando, daí tipo, parece que a pessoa tá fazendo companhia. Eu acho que é mais uma parte que a gente para ficar todo mundo junto fazendo algo que ninguém faz. Tipo, é o costume de juntar a família para fazer algo, sabe? Então acho que é mais um momento de união. A Rede Globo ela faz parte da minha vida porque foram fatores, lembranças que me remetem coisas boas. Essa conexão com a TV ultrapassa gerações. É parte da vida, diariamente, de quase 4 milhões de catarinenses. Uma parceria de longa data entre Santa Catarina e TV Globo. Uma relação que começou lá pelo Vale do Itajaí. A TV Coligadas foi a primeira emissora de TV do estado, inaugurada em 1969, pouco depois da Rede Globo. Mas foi em 1979 que todo o estado pôde acompanhar a programação com a inauguração da TV Catarinense. O anúncio foi feito no dia 1º de maio pelo fundador e então presidente do grupo RBS, Maurício Sirotsky Sobrinho. É com imenso prazer que fazemos este contato pela vez primeira com esta gente extraordinária de Santa Catarina. Logo, a cobertura se expandiu para todas as regiões do estado, com a abertura de novas emissoras. O passo seguinte foi a mudança do nome para RBS TV, a Rede Brasil Sul, em 1983. A nossa história está diretamente ligada aos fatos que a gente cobriu. E nesses 45 anos, ninguém acompanhou tão de perto a vida dos catarinenses. Tem sido uma jornada e tanto. Juntos, lutamos. A BR-101 é conhecida como a Rodovia da Morte. Juntos, sofremos. Fomos solidários e reconstruímos. Quando a gente estava vindo para esse lugar, um morador parou o carro ao nosso lado, baixou o vidro e gritou: "Vamos reerguer". Olhando para o passado de Blumenau, nós não temos a menor dúvida de que é exatamente isso que vai acontecer. Vivemos a dor do luto. Também fomos presenteados pela natureza. Testemunhamos o retorno dessas gigantes. E o cenário quase surreal do Morro do Cambirela, na Grande Florianópolis, enfeitado pela neve. Vimos de perto o Papa João Paulo. Vibramos com aquele jovem catarinense que tantas vezes nos encheu de orgulho. 15 de agosto de 2017. Um marco para a comunicação catarinense. Depois de 38 anos, o grupo RBS passa o comando das operações de mídia em Santa Catarina para o Grupo NC. O novo nome é escolhido por votação popular. Somos a NSC TV. 1. NSC TV. Tudo que move a gente. Fico feliz de poder contar com sua colaboração no compromisso conjunto
de continuarmos a fazer a melhor televisão aberta para os catarinenses. Desde o início, tínhamos convicção de que a parceria com a Globo representaria muito mais do que um negócio, mas uma oportunidade de contribuir ainda mais com a sociedade catarinense, que tanto admiramos e respeitamos. Muda o nome, mas não muda o compromisso. Levar informação de qualidade à vida dos catarinenses. Ouvir o que eles querem, dar voz às suas aspirações. A vida segue e, nesses anos, renovamos essa parceria em todos os momentos. Nos mais difíceis e nos momentos de leveza, de alegria, Eu sou brasileiro, papai, não tem como! De alívio e esperança. Desde o começo, somos uma afiliada da Rede Globo. Isso significa que a gente exibe aqui o melhor da programação nacional em jornalismo, dramaturgia e entretenimento. E, ao mesmo tempo, temos a TV Globo como uma janela para mostrar o melhor de Santa Catarina ao Brasil e ao mundo. Boa noite, manazinhos! Boa noite, Floripa! A NSC TV é uma das afiliadas com maior participação no Globo Repórter. Nos programas, mostramos a natureza variada do nosso estado e as tradições de nosso povo. O programa de hoje é uma parceria com a NSC TV, afiliada da Rede Globo, em Santa Catarina. É uma parceria de sucesso atestada pela audiência. Somos líderes de audiência todos os dias, o dia todo. Olá, muito bom dia, 6 horas em ponto, horário certo para o nosso compromisso com os catarinenses. Seja muito bem-vindo. Olá, muito bom dia, Santa Catarina. Oi, pessoal, bom dia, ótimo domingo para todos. Obrigada pela companhia nesta manhã. Boa tarde, Blumenau. Oi, oi, boa tarde, Criciúma. Boa tarde, Chapecó. Boa tarde, Joinville. Olá, muito boa tarde para você da região da Grande Florianópolis, da Serra e do meio-oeste do estado. Seja bem-vindo a esta edição do nosso Jornal do Almoço. Fala, pessoal, o GE está no ar, terça-feira. A todos uma boa noite, sejam bem-vindos ao NSC Notícias de hoje, agora são 7h08. Tudo para que você continue de olho na gente. A seguir, vamos fazer uma viagem por todas as regiões de Santa Catarina para relembrar as histórias do nosso estado que foram mostradas para todo o Brasil na tela da TV Globo. Aqui em cima era a casa da minha mãe, né? O morro que deslizou foi aquele e aí não sobrou nada, né, na época. A gente às vezes espera um avião cair para dar um abraço, para dar um beijo. A vida é muito curta para a gente viver de qualquer jeito. Estamos celebrando hoje a nossa história dos 60 anos da TV Globo em Santa Catarina. E lá do norte do estado, nós conhecemos, pela tela da Globo, uma mãe com um coração gigante e 53 filhos. Uma história que parou o Brasil. Já imaginou o que é uma família que a cada refeição consome 3 quilos de arroz, 1 de feijão e 4 de carne? Isso não é nada para a supermãe que adotou 50 filhos. Depois que os filhos nasceram, como cresceu a família de Dona Abigail e seu Carlos do Rosário? Como sair de casa com uma família tão grande? A senhora já sabia dirigir ônibus? Não, nunca pensei na minha vida. Com a cabeça pra fora! Mas se no coração de mãe sempre cabe mais um, na casa da família já estava faltando espaço. Foi aí que uma visita surpresa apareceu.
Eu queria então, ao invés de um tchau, quem sabe pudesse ser um oi. Dona Abigail. Depois desse abraço, a casa inteira foi reformada. Tudo novo, até o ônibus da família. Um lar docilar do tamanho do coração dessa mãe. A nova casa da família Rosário. Pode abrir. A gente acabou de chegar aqui na casa que ficou conhecida por todo o país para encontrar essa mãe que emocionou o Brasil quase 20 anos atrás. Vamos até lá ver se a gente encontra a dona Abigail. Tudo bem? Deixa eu te dar um abraço. Podemos entrar um pouquinho para a gente conversar então? Com certeza, vamos sim. Vamos lá? Dona Abigail, primeiro, obrigado por nos receber aqui na sua casa, os meninos também. A gente vê as imagens daquele dia e é sempre muito emocionante, né? O que a senhora mais lembra? Qual a sua principal memória daquela tarde aqui na frente da sua casa? Eu confesso que eu fiquei tão emocionada que o meu coração deu uns piripaques, sabe? Fiquei assim, quase que eu caí, sabe? Tão emocionada que eu fiquei, porque assim, era uma coisa assim tão deslumbrante a casa. E quando a gente olhou aquilo ali, que eu vi aquilo ali, assim, foi muito além, muito. E o ônibus? Meu Deus, o ônibus foi um sonho, né? Quando chegou lá, meu Deus, que eu vi aquele ônibus vermelho com aquelas letras douradas. Foi um show, né? Era um sucesso aqui onde passava? Meu Deus, onde eu saía, todo mundo queria parar, queria ver. Teve uma pergunta que ele fez para a senhora, não sei se a senhora vai se lembrar da resposta. O que está faltando nesta casa? Meus filhos. Seus filhos? Então, porque entre os filhos. Vem cá, galera! Eu chorava toda noite, eu não conseguia dormir. Não conseguia dormir. Era toda noite lembrando das crianças, como é que estão, e eu não podia falar com ninguém, telefonar, não podia nada, sem notícia nenhum deles. Quantos filhos tinha aqui? 42 em casa. Morando nessa casa? Morando na casa, 42. Hoje são? São 8 filhos e 2 netas que moram comigo. Mudou muito a rotina? Meu Deus do céu, no começo assim, ó, porque assim, foi muito rápida a saída deles. Foram casando, saindo para morar sozinhos. Hoje sim eu sinto a casa vazia, um ninho vazio, né? Com a família menor, o ônibus foi vendido e a casa passou por algumas mudanças. As pessoas vinham ver a casa também? Foi assim, ó, 3 meses que eu só vivi em função de receber gente na minha casa. Ponto turístico? Ponto turístico, isso mesmo, viu? Dona Abigail, o que a senhora acha que ficou dessa experiência toda para a senhora? É tanta coisa boa que ficou, né? Tanta coisa boa, a alegria da gente receber essa casa transformada, a alegria do ônibus. E assim, as pessoas que nos visitaram, veio muitas pessoas e turista mesmo, né? Mas veio muita gente que ficou pra vida. Pra vida. Nesses 60 anos, o esporte catarinense também brilhou na tela da Globo. Nossos atletas conquistaram vitórias e destaques nas quadras, na água e nos gramados. Momentos que vão ficar para sempre guardados no nosso arquivo. Hoje é um dia que o Brasil tem que festar, tem que comemorar. Guga é outra vez campeão de Roland Garros. A medalha, qualquer medalha, era tudo o que Xuxa queria. Foi uma alegria borbulhante, como um peixe comemorando uma vitória oceânica. Foi apenas um degrau e lá estava, um paraíso para a Xuxa. O mais importante foi conquistado há um mês nas Olimpíadas de Atenas. A medalha de prata ainda reluz no peito da jogadora. Michael. Fabiana Beltrame conquistando um ouro inédito para o Brasil. 7 minutos e 44 segundos foi o tempo da Fabiana. E aí ela vibrando. O nosso Pedrinho cresceu, ficou gigante. Do tamanho do Brasil e da façanha olímpica. Você é medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A primeira brasileira a disputar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Essa vitória é pra Aninha! Aninha! Ana Moza! Isso aí, Brasil! Rosa
Maria, atleta da nossa seleção brasileira de vôlei. Ter 2 medalhas olímpicas acho que é mais do que um sonho. Raquel Corra. O Brasil conheceu este nome. A catarinense de saudades superou o câncer e foi porta-bandeira da delegação brasileira no maior evento esportivo do mundo. A alegria dos atletas do Sul, por enquanto, fica por conta de Teco Padarás. Muita festa e emoção depois da vitória, que dá o tricampeonato brasileiro para a CIMED. 7-0, o título é do Florianópolis. Thiago Splitter, o primeiro brasileiro a ser campeão numa NBA. Bom demais, cara. Tô até sem palavras pra falar. Joinville, campeão do Brasil de futsal! Era só o treino da seleção brasileira, mas o estádio da Ressacada ficou lotado. Os torcedores só pensam no jogo de amanhã. O torcedor de Florianópolis já foi trabalhar pensando no jogo. Nós estamos na fase de conclusão de um trabalho, é o último jogo do Brasil, aqui da seleção aqui no Brasil, e nós temos conclusões a serem definidas. Esse ano o título ficou em Santa Catarina. As meninas do Kinderman venceram o segundo jogo de goleada. O time que nasceu campeão conquista o título mais importante da sua história. O troféu da Série B agora tem um novo lar, a Arena Condá. Com o seu time, o Criciúma garantido na Libertadores, a terra do Tigre se prepara para representar o futebol brasileiro. O novo campeão da Copa do Brasil é um bicho feroz, difícil de ser domado e quase imbatível dentro de casa. A alegria do esporte deu lugar à tristeza em 2016. Todo o país se uniu em uma única frase: Força Chape! O ex-jogador Neto, um dos sobreviventes do acidente, até hoje é exemplo de resiliência e mantém vivo um importante legado. Ele sempre foi um guerreiro em campo, né? Mas depois disso ainda ele se torna um guerreiro da vida, né? Ele é o Neto, um dos sobreviventes da tragédia aérea em 2016. O avião que bateu em um morro próximo à cidade de Medellín, na Colômbia, transportava a delegação da Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana daquele ano. 71 pessoas morreram. Vejo como uma missão também e um propósito divino, né? Me deixar um pouco mais de tempo também, porque sobreviver em meio a uma tragédia daquele tamanho e você sentir que tem uma grande responsabilidade por todas as famílias que não tiveram a mesma sorte que a minha teve. Desde o acidente aéreo, Neto viveu intensas e diferentes fases. Zagueiro, tentou voltar aos gramados. Eu me coloco no lugar dele. Se eu tivesse morrido e outros tivessem ficado, eu desejaria que aquele que tivesse ficado fosse feliz, né? Mas as chuteiras foram penduradas e ele aceitou o convite da Chapecoense para ser dirigente do clube. Em 2021, junto de Alan Ruschel, outro sobrevivente, celebrou o acesso do Verdão do Oeste à elite do Campeonato Brasileiro. Pouco mais de 2 anos depois, um jogo com participações importantes, como a de Ronaldinho Gaúcho, marcou a despedida definitiva de Neto. Eu vivi muitas coisas boas aqui. Consegui, de alguma forma, trazer alegria para esse torcedor. E vendo esse torcedor feliz hoje é maravilhoso. Carinho recíproco com quem quis fazer o torcedor feliz, dentro e fora dos campos. As pessoas vêm me abraçar, vêm tirar uma foto, às vezes uma criança que nem sabe quem é esse rapaz aqui? Esse rapaz é um guerreiro que fez parte de um time de guerreiro. Eu lembro que quando eu pisei em Chapecó a primeira vez, ouvi muita gente falar que a Chape ia cair em 2015, que era um time pequeno, que estava na Série A, que não ia aguentar, que Série A é Inter, Grêmio, Corinthians, Flamengo. E com aquele grupo de batalhadores ali, 2015-16, a gente fez grandes coisas. Praticamente 8 anos e meio se passaram, mas as lembranças permanecem. Importantes para a história que continua em construção. Hoje, Neto é palestrante e leva para o mundo tudo o que viveu. A gente, às vezes, espera um avião cair para dar um abraço, para dar um beijo, para pedir perdão ou para perdoar. Aproveitar melhor a vida. A vida é muito curta para a gente viver de qualquer jeito. O legado de 2016 está até hoje e vai ficar para sempre.
Não porque o avião caiu, mas porque era uma equipe guerreira, que entregava o seu melhor, que era humilde, que fazia da cidade, da região, se sentir orgulhosa, né, de ter pessoas que representam tão bem. E no final de tudo, quando a gente partir daqui, é isso que vai ficar. As tragédias climáticas também emocionaram todo o país. E o Vale do Itajaí mostrou toda a sua força de recuperação. Eu perdi 14 pessoas ao todo da família, entre tios e primos. Entre eles, minha mãe e minha irmã. O Brasil inteiro conheceu a dor da Tatiana. Nesse mês de novembro, o maior desastre natural da história de Santa Catarina está completando 10 anos. Você continua vivendo, mas as cicatrizes elas ficam lá. E elas são profundas. E são muitas cicatrizes, em muitos corações. Santa Catarina teve 4.000 deslizamentos de terra durante a enchente de 2008. 135 pessoas morreram. 32 mortes foram em deslizamentos em Ilhota, cidade pequena, hoje com 17.000 habitantes. Aqui em cima era a casa da minha mãe. O morro que deslizou foi aquele. E aí não sobrou nada, na época. O que ficou foi um entulho de telha e madeira. E aí a mãe ficou soterrada aqui. Aconteceu no domingo à noite, domingo para segunda. A mãe foi encontrada só na terça. A minha irmã ficou soterrada aqui 10 horas com vida. E depois ela foi retirada daqui dos escombros, ficou mais 4 horas e meia esperando um socorro, que infelizmente não chegou, e também aí veio a falecer. Essa era a casa da mãe da Tatiana. Hoje, da casa não tem nem sinal, e a própria geografia está diferente. Essa parte mais clara é exatamente a área onde tinha ficado só lama. Aí a própria natureza se encarregou de se reconstruir. Vieram novas sementes, novas plantas. Essas árvores, por exemplo, mais altas, são pinos. Elas têm exatamente a idade da tragédia, 17 anos. Com as pessoas também foi assim. De alguma forma, elas se reergueram, se reestruturaram, mas não voltaram mais a ser as mesmas. Eu estou aqui hoje, mas as minhas cicatrizes eu tenho, a minha história eu tenho. Então, por mais que eu sorria, que eu seja alegre, que eu vivo o dia a dia, eu não tenho como apagar isso. Isso é parte da minha vida, da minha história. Então, a natureza é exatamente isso. As cicatrizes estão ali mais escondidas, mas elas estão. É a mesma coisa com a gente. Tempo fechado, quando chega mês de novembro, quando chega a semana que antecede, aquilo é uma semana pesada, é um dia difícil. Mas passa, Aprender a conviver. É um dia após o outro. Não tem receita de bolo, não tem receita pronta. Cada dia é um dia e a gente vai. Que lindo. Obrigada pela tua coragem de contar pra gente. Tem mais histórias de Santa Catarina na tela da Globo, logo depois do intervalo. Um ano de pesquisa, de trabalho de campo, de monitoramento, eu tive 40 avistagens. Hoje a gente tem 400. Aqui é uma cidade pacata, A gente tem algumas vinícolas, uma cidade turística, mas pacata. Quando a gente tem uma previsão de neve, ela dá um boom. Oi, estamos de volta para contar a nossa história. Nos 60 anos da TV Globo, os catarinenses emocionaram nas novelas, nos realities e soltaram a voz na telinha. Oficializaram o noivado? Bem, ainda não, mas a gente... Mas o quê? Ela também é moça daqui da cidade. A novela é ambientada em Florianópolis. E para as cenas dos primeiros capítulos, a equipe da Rede Globo contou com a ajuda dos catarinenses. Você me dá 15 minutinhos que eu vou vestir minha roupa, que afinal eu sou madrinha e eu não posso fazer feio, Tá bom. Nossa, eu estava muito feliz, Isso tem, acho que uns quase 15 anos que era a minha primeira novela. E para mim foi muito fácil, muito seguro poder começar filmando aí em Santa Catarina, Ter meu pai e minha mãe me visitando no set de filmagem, ouvir o meu próprio sotaque. Mas e você, como é que você tá? Me dá um abraço aqui, parceiro. Opa, desculpa, o que houve? Tá tudo bem? Não, só uma dor. Não, ele caiu das pedras, catando marisco. Mas foi só um susto.
Então eu fico super feliz em poder receber o carinho de vocês, receber o carinho do povo de casa. Você deve conhecer lá Florianópolis melhor do que eu. Como é que é esse lugar aí da Lagoa da Conceição? É gigante, é enorme isso, Ana. Cada lugar assim tem uma coisa. Não vou acreditar. Something wrong, no, I long for yesterday. Estou muito feliz. Parabéns, Gustavo Bardim. Parabéns, Santa Catarina, por apoiar. Ele merece todo o apoio, merece todo o carinho. Eu tenho tanto pra lhe falar. Mas o The Voice me possibilitou poder começar a fazer os shows, que depois que eu saí, assim, fiz os primeiros ali, foi algo que, nossa, é uma emoção, assim, uma energia muito gostosa estar ali em cima do palco, ver a galera curtindo, cantar. Então é outra coisa que, nossa, eu agradeço demais, assim. A natureza exuberante de Santa Catarina sempre chamou a atenção de todo o país. A Denise de Medeiros é quem nos mostra. Oi, Fabiano, nós estamos aqui em Imbituba, a casa das baleias da espécie franca, que todo ano aparecem para todo o país. Estou chegando aqui na sede do projeto, que trabalha na conservação e preservação da espécie. E de cara já somos recepcionados aqui pelo Franquinho, uma réplica em tamanho natural de um filhote de baleia franca. Sunset, Sluff, Zimba, Felícia, Olivia, J-Dot, Mariscal. Ela é tão íntima das baleias que trata muitas pelo nome. Olhando para trás, não tem como separar a história da Karina e da preservação das gigantes. Há 29 anos, a então estudante de biologia decidiu se jogar de Malicuia para a praia de Itapirubá, em Imbituba. O projeto Profranca estava só engatinhando naquela época e a Karina veio cheia de vontade de aprender e viver novas experiências. Uma das mais marcantes foi em 2003. Na época era uma baleia que tinha 1 ano de idade, a gente conhecia ela do ano anterior, tinha nascido em 2002 e entrou lá no canal dos Moles de Laguna e acabou encalhando no lodo, né? Foi um trabalho que, claro, não fui só eu, contou com a ajuda de muita gente fundamental para que a gente tivesse sucesso. E no final das contas a gente conseguiu, depois de um dia de trabalho, de mobilizar recursos, pessoas, equipamentos, pensar em como fazer. Ela foi batizada de Sunset, que significa pôr do sol em inglês, porque o desencalhe aconteceu num fim de tarde. Quando retornou, 14 anos depois, em 2017, foi um momento tão especial que o dia da avistagem, 31 de julho, foi instituído o Dia Nacional da Baleia Franca. Talvez você esteja se perguntando como os biólogos reconhecem cada baleia. A resposta está nessas calosidades que elas têm na cabeça. Em cada indivíduo, são diferentes, uma espécie de digital mesmo. Para entrar para os registros do Profranca, é preciso fazer um registro fotográfico de cima que mostre bem esses calos. Por isso, em cada temporada, são feitos 3 sobrevoos de helicóptero para realizar a identificação das visitantes. Em tanto tempo de estudo sobre o comportamento das baleias, foi possível descobrir muita coisa. Mas uma questão ainda não respondida é: depois do período em Santa Catarina, para onde exatamente elas vão? E qual a rota que utilizam? Essas perguntas podem ter respostas em breve. No ano passado, 8 animais receberam um transmissor via satélite para serem rastreados. O objetivo dessa pesquisa é identificar o caminho feito pelas baleias franca nesse trajeto entre a Antártica e Imbituba, aqui no sul de Santa Catarina, onde elas vêm ter os seus filhotes. Com isso, eles pretendem proteger esse corredor e preservar a espécie que está ameaçada de extinção. Até os anos de 1970, as baleias franca eram caçadas no litoral brasileiro. O interesse era no óleo, usado em construções, e para manter acesos os faróis de navegação, entre outros tipos de iluminação.
A caça quase acabou com a espécie, num tempo em que não se sabia que vivas, elas são ainda mais importantes. Na década de 90, em 96 mais especificamente, não tinha quase baleias francas. A gente demorava dias para avistar porque a espécie foi caçada aqui por muito tempo, até quase extinção, e estava começando a se recuperar, estava começando a retornar para o nosso litoral. Eu tive, num ano de pesquisa, de trabalho de campo, de monitoramento, eu tive 40 avistagens. Hoje a gente tem 400 ou mais avistagens de baleias, a gente já teve mais de 200 baleias aqui no nosso litoral, e na época eram 20, 30 baleias. Então, para mim, isso é o mais simbólico, assim, todo esse tempo de dedicação à pesquisa para a conservação dessa espécie. Outro espetáculo que leva o nome de Santa Catarina é o frio. A Eduarda Demenech subiu a serra para mostrar pra gente. Oi, Fabiana. Aqui na Serra o assunto não poderia ser outro. Quando tem previsão dela acontecer, a região fica lotada. E quando essa previsão se confirma, a neve vira manchete em todos os telejornais. São Joaquim é um dos poucos lugares no Brasil onde se neva na cidade. Nós estamos a cerca de 1.300 metros acima do nível do mar. E essa altitude, associada à umidade e às baixas temperaturas, fazem com que esse fenômeno raro no Brasil seja registrado por aqui. Na Serra Catarinense é possível fazer até boneco de neve. Aqui é bem no centro da cidade, que é realmente uma característica aqui em São Joaquim, né? Realmente é intenso. Quando ela pega aquela situação de realmente criar o capuchão, que a gente chama, né? Que é aquela densidade grande, aqui é capuchão mesmo, ó. O Anselmo mora em São Joaquim há mais de 40 anos. Os registros dele só confirmam como esse fenômeno transforma a cidade. Cada vez mais turistas buscam pela região para poder ver de pertinho os flocos caindo do céu. Quando a previsão aponta a possibilidade... Tá aqui o recado. Vai fazer muito, muito, muito frio nos próximos dias. Muita gente sobe a serra e nada passa despercebido por aqui. O negócio é se divertir no lado da estrada mesmo. A gente já fez foto, já jogou neve pra cima, já aproveitou bastante. Aqui é uma cidade pacata, né? A gente tem algumas vinícolas, uma cidade turística, mas pacata. Quando a gente tem uma previsão de neve, ela dá um boom. Cerca de mais de 5.000 pessoas chegam assim do nada, lotam hotéis, restaurantes, pousadas. E tudo esse boom é ocasionado pela previsão feita exatamente pela rede de TV, pelos grandes veículos de comunicação que levam essa informação a todo o país. E que reflete na economia, né, Michel? Reflete tanto na economia quanto no turismo, no desenvolvimento, atrai novos investidores, a cidade fica a nível nacional. E já faz tempo que a Rede Globo faz esses registros. Agora imagine o que seria passar uma noite ao relento, sem uma casa, sem um abrigo aqui em São Joaquim. É difícil descrever a sensação do frio que está fazendo. Registros que foram para a tela e que o Michel teve a oportunidade de ver de perto. Aqui, você lembra qual foi o ano que mais te marcou? Aqui eu consigo relembrar tanto em 2020 quanto em 2013, só que 2013 foi especial porque ele começou a nevar durante as primeiras horas ainda de madrugada, né, no crepúsculo, e a hora que amanheceu a gente conseguiu ver aquela relação do escuro para o branco, dando aquela nitidez total para a neve. E quem vive no frio sempre tem uma história congelante para contar. Tem um fato, que é um fato que aconteceu aqui, a minha esposa disse, ó, tome cuidado, tu vai encarangar. Isso é coisa de serrano, isso não acontece. Categoricamente eu encaranguei. E para quem não sabe, o que é encarangar? Encarangar é quando a tua temperatura térmica baixa demais e para você retomar isso, ela demora, né? Bastidores que moradores, turistas e jornalistas passam para registrar esse fenômeno. Quando o assunto é jornalismo, a ideia é fazer com que as pessoas sintam frio só de olhar. Uma coisa é certa, sempre rende boas histórias. É muito legal, né, ver o Brasil nevando, né? Boas imagens e ajuda no crescimento de uma região que tem o frio intenso como o principal atrativo. E as obras da Ponte Hercílio Luz foram acompanhadas de perto durante 3 décadas de interdição. Hoje, o nosso grande cartão postal é novamente parte de Florianópolis. Ponte Hercílio Luz, assim a olhos nus, com sol em lusco-fusco,
é linda. A mais antiga ligação entre a ilha e o continente é hoje motivo de orgulho danado para a cidade. Para quem passa de carro, de bike, para quem caminha, para turistar, para registrar e para quem gosta de curtir um pouquinho. Mas não foi sempre assim. Por falta de manutenção, a quase centenária Hercílio Luz permaneceu fechada por décadas. E muita gente trabalhou um bocado para que uma nova ponte surgisse. Que eu já chorei, eu já ri, já tive grandes emoções aqui. É uma vida. Eu trato, é uma vida. Dedicada aqui, à ponte. Dedicada à ponte e ao pessoal aqui, é uma família. É uma segunda família que a gente tem. Eu passo mais tempo aqui do que em casa. Bem mais. Vai perguntar para a esposa. Ela assim, tu estás mais casado com a ponte do que comigo. Arrumasse uma amante, então. Arrumei uma amante, que é a ponte, da ponte Hercílio Luz. Nós contamos essa história em um especial que foi ao ar em dezembro de 2019, 2 dias antes da sua reinauguração. A expectativa era enorme. Quando ela fechou? Quando foi tristeza total. E agora, quando vai abrir? Alegria total. Isso aqui é a menina dos olhos de todo mundo e muito mais a minha. Eu brilho muito mais aqui. Toda a comunidade espera por isso, cara. Então, é um presente sim, cara, é um presente. Eu estou muito feliz de que isso esteja acontecendo. Seja bem-vinda, Ponte Hercílio Luz. 6 anos depois, olha quem voltou com a gente. Marcos Rogério de Souza, o Marcão, técnico de segurança. Marcão, naquele dezembro de 2019, você estava bem emocionado, né? Hoje, quando você passa pela ponte Hercílio Luz, o que te vem à cabeça? É a mesma emoção? A emoção é a mesma. O sentimento de dever cumprido, de ter trabalhado aqui com uma alegria, com emoção, com uma família que eu construí aqui, o desempenho, isso para mim é gratificante até hoje. E ver a ponte hoje, do jeito que está aberta ao público, aos turistas, ao povo aqui, Manezinho de Florianópolis, para mim, isso ainda continua uma emoção muito grande. Gratificante mesmo, foi gratificante. Você está emocionado mesmo, hein? Foi uma vida, né? Para mim, que é uma das melhores coisas da ilha, é a Ponte Hercílio Luz, é um sonho realizado. A esposa mais aliviada também? A esposa está muito mais aliviada, porque eu ficava mais na ponte do que em casa. Um dia ela disse, tu tá casado com a ponte ou comigo? Né? Bodas de Prata. A relação entre Marcão e a ponte já tem quase 25 anos. Tanta afinidade que segue longe do fim. E para o próximo capítulo dessa história, uma convidada para lá de importante. Amor, eu vou cumprir a promessa, vou te trazer aqui à noite, a gente vai namorar, vai passear, como se fosse o primeiro dia. Ponte Hercílio Luz, assim a olhos nus, com sol e lusco-fusco, é linda. Santa Catarina vai continuar trazendo muita emoção para a telinha da TV Globo. E nós vamos seguir junto com você, contando a nossa história. Parabéns, TV Globo!